Agora sim, agora iremos iniciar a nossa aula. Estava marcada para as 20 horas, o Instagram apresentou uma instabilidade e agora retornou. Você que estava esperando a aula está aqui e iremos iniciar. Vamos aí aguardar o pessoal entrando aí na área. É isso aí, a galera entrando na área aí. Pessoal, o que acontece? Todo mundo na área. Quem é que já adquiriu o aulão Adelante, delegado de Polícia Civil de Goiás? Aulão Adelante, delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás. Quem é que já adquiriu? As aulas já estão disponíveis lá na plataforma. E também o aulão Adelante, agente escrivão da Polícia Civil de Goiás. Inclusive nesse aulão agente escrivão da Polícia Civil de Goiás, olha lá, estou viciada nas lives, isso aí. Eu coloquei módulos de criminalística, medicina legal e um módulo também de História e Geografia de Goiás, além das outras aulas, tá? Então eu coloquei lá justamente para reforçar cada módulo desse me parece aí com 4 vídeos, né? Me parece. Olha lá, o pessoal muito top, o aulão Adelante, Polícia Civil, agente escrivão lá da Polícia Civil de Goiás. E é bom porque o aluno ele está se antecipando, né? Quem comprar agora já vai sair na frente. O aluno está deixando para comprar lá próximo da prova. Vai ter oportunidade de ver bem menos. Olha lá, galera gostando. Quem está assistindo agora vai sair na frente. Então tá aí, o aluno, não sei, será que precisa de coach para falar isso? Não, né? O aluno tem que se ligar nas oportunidades. Então corre lá. E outra coisa, o pessoal que estuda para delegado, o aulão reta final, delegado de Polícia Civil de Goiás, está lá. Tudo que nós vamos tratar aqui, eu estou tratando lá no curso, né? Curso reta final, delegado de Polícia Civil de Goiás. Além do curso reta final, nós temos também o aulão Adelante, delegado de Polícia Civil de Goiás, que as aulas também já estão disponíveis. Então o aluno que realmente vai fechar com a gente, corre lá. Professor, tem algum desconto? Bem, eu tenho desconto para o curso delegado de Polícia Civil de Goiás. Eu tenho desconto. Desconto de 25%, cupom Adelante 25%. Ok? Adelante 25% em caixa alta. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo, mas se algum aluno puder colocar aí, ó, digitar para mim, Adelante 25% em caixa alta. Ok? Pessoal, o que acontece? Eu venho aqui tratando dos crimes contra o patrimônio, já analisamos o delito de furto, eu lembro que também analisamos o delito de roubo, não foi isso? Falamos lá acerca das jurisprudências que navegam na órbita do latrocínio, né? O roubo qualificado pela morte, enfim, eu não vou retornar às informações que eu já passei. Então já falamos muita coisa antes mesmo de falar dos crimes contra o patrimônio. Nós temos uma live tratando dos crimes contra a vida. Falamos do homicídio, participação em suicídio, aborto, não é isso? O infanticídio, que é o homicídio especializado, né? A mãe no estado puerperal, né, que mata o próprio filho. E eu falava durante ou logo após o parto. E eu falava sobre a pegadinha do examinador. O erro quanto a pessoa, aquela mãe que pega um outro filho achando que se trata do próprio filho e lança aquela criança pela janela. Professor, aí é o erro quanto a pessoa. Isso é mole. Não, qual é a teoria aplicada? Mole não, tá, mas qual é a teoria aplicada? Alô, você que estuda para delegado, pega de graça comigo. Não pegou no seu curso não, que você faz assinatura? Pega de graça aqui. A teoria aplicada é a teoria da equivalência, tá? Teoria da equivalência, ou seja, há uma equivalência entre a vida de A e a vida de B. O erro é na representação. Deu para entender? A teoria do erro, ela homenageia o finalismo. Qual era a intenção do agente? Qual era a finalidade do agente? Toda a ação é praticada para produzir um resultado. Deu para entender? É por isso que o erro, quando o erro é essencial, ele exclui o dolo do agente. Esse erro contra a pessoa é um erro acidental. Deu para entender? O agente vai responder. Mas veja, eu vou considerar as qualidades da vítima que ele queria atingir. Teoria da equivalência. Esse jogo duro tu pega aqui. Tá? Não há que se falar na teoria da concretização. Jogo duro também que você pega comigo. Teoria da concretização que é adotada lá na Alemanha. Ou seja, na Alemanha se considera o resultado efetivamente produzido. Ou seja, o resultado que se deu no plano concreto.
Deu para entender? Teoria da concretização. Não é essa a teoria que nós adotamos, ok? Se eu fosse adotar a teoria da concretização, não poderia entender pelo direito de infanticídio. Por quê? Porque não se trata do próprio filho. Deu para entender isso? Anota aí, coloca aí. Olha, foi o Zuki que me deu. Coloca aí, né, o Alfa Zulu. Pessoal, o que acontece? Professor Alfa Zulu Ailton Zuki. Aí, Alfa Zulu, AZ. Deu para entender? Coloca aí, para você não esquecer, né? Porque depois cai a questão lá, que foi o curso tal. Não, curso tal não. Tu pegou comigo aqui de graça, legal, né? Então coloca aí. Essa eu peguei de graça. Valeu, professor. Tá, aí hoje eu vou tratar aqui da extorsão. Eu vou passar informações importantes aqui acerca do direito de extorsão, que eu estou tratando lá no curso para delegado de Polícia Civil de Goiás, e também estou tratando no aulão para delegado de Polícia Civil de Goiás, e também estou tratando no aulão de agente escrivão da Polícia Civil de Goiás. Ok? Ok. Eu tenho aqui no artigo 158 a seguinte redação, né? O delito de extorsão, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. E esse constrangimento para fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Eu tenho um delito aqui, que é a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. É um crime de elevado potencial ofensivo, ok? É importante, quando a gente trata do delito de extorsão, que trata-se de um crime formal, que pode aparecer assim na sua prova. Crime de consumação antecipada ou crime de resultado cortado. Coloca aí, Ailton Zuki, né? Crime formal ou crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. A consumação ela vai ocorrer com a mera exigência. Não há necessidade da entrega daquela vantagem econômica, né? A indevida vantagem econômica. Eu chamo a sua atenção por quê? Porque a extorsão simples, lá no caput, fica ligado. E a extorsão qualificada pela morte e até mesmo pela lesão grave não tem a roupagem de crime hediondo. Professor, cuidado! O pacote anticrime, quando da entrada em vigor, retirou a roupagem hedionda da extorsão qualificada pela morte. A extorsão qualificada pela morte não tem a roupagem mais de crime hediondo. Cuidado! Cuidado! Por quê? Porque o roubo qualificado pela morte é o latrocínio. Continua com a roupagem de crime hediondo. Professor, mas peraí, mas não tem uma extorsão? Não, calma, não faça confusão. Você está fazendo confusão com a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. Aí, a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, que não tinha roupagem de crime hediondo, agora figura como crime hediondo. Muito se discute na doutrina, mas, professor, há necessidade do resultado morte da vítima para que a extorsão qualificada para restrição de liberdade da vítima tenha essa roupagem de crime hediondo? Se discutiu muito na doutrina, e o que prevalece hoje é que não há necessidade de que ocorra a morte da vítima naquele contexto. Ou seja, a extorsão qualificada para restrição de liberdade da vítima na forma simples tem a roupagem de crime hediondo. Deu para entender isso? Então qual é a pegadinha que vai aparecer na sua prova? O examinador vai tentar fazer com que você marque na prova que a extorsão qualificada pela morte tem a roupagem de crime hediondo. E há uma grande probabilidade de você acabar marcando, por quê? Porque você não estudou. Ah, professor, não é porque você não se atualizou. Essa era a informação. Porque até então, antes do pacote anticrime, a extorsão qualificada pela morte tinha roupagem de crime hediondo. Ah, professor, então é por isso que eu estou fazendo confusão exatamente. E aqui você está fazendo atualização. É assim que a gente está trabalhando no aulão, filho. Deu para entender? Resgatar esse conhecimento. É muita informação. Poxa, professor, realmente é muita informação. Eu vou te falar, hein? É muita informação. Claro que é, filho. Claro que é. Eu já estive no seu local. Eu sei como é. Tá dando para entender? É muita informação. Você acha que eu lembro tudo que está aqui, ó? Você acha que eu lembro? Claro que não. Eu tenho que estar sempre fazendo uma revisão. Tem livros que eu vou ler aqui que parece que eu estou lendo pela primeira vez, irmão.
Isso é natural. Você é ser humano. Você não sabe, eu não consigo lembrar das coisas que eu estudo. Não, isso é normal. Sedimentando conhecimento, fazendo revisão, sedimentando, é aí que você vai entrar. Eu já falei que eu nunca fui 01 de turma. Eu sempre passei da meiuca para trás. Meiuca para trás. Nunca fui cabeça de turma, nunca fui. Nunca passei nas primeiras colocações. Eu sou meiuca. Por quê? Porque quando o cara pergunta se você é delegado ou não, e sempre me perguntavam isso, não ficavam perguntando se eu passei em primeiro colocado, se eu fui o último. Não, pô, você é delegado? Caramba, que legal. Acabou, filho. Acabou. Ninguém vai ficar... Deu para entender? O cara tem que ser muito curioso, né? Tá, vem comigo. Vem comigo então, porque é importante, né? Essa diferença entre a extorsão e o roubo. Como eu posso diferenciar o delito de extorsão do delito de roubo? Professor, na extorsão, há necessidade da efetiva participação da vítima. E no roubo, essa participação é dispensável. Sim, você me deu a primeira corrente. Mas você conhece a segunda corrente? Que aqui, de graça, você tem as duas correntes. No curso que você paga assinatura, você só tem uma. Aqui, de graça, você tem as duas correntes. E no adelante, que você paga um valor ínfimo, você também tem as duas correntes. Professor, como assim duas correntes? Eu tenho uma primeira corrente, que é a corrente que você sempre estudou aí, que você vê nos livros, que entende que a diferença entre a extorsão e o roubo se dá com a efetiva, né, a necessária participação da vítima. Essa é a diferença que você estuda, né? Ou seja, na extorsão, a participação da vítima é indispensável para a obtenção lá da indevida vantagem econômica. E no roubo? No roubo, não. No roubo, ou eu posso muito bem apontar arma de fogo, pegar o celular da vítima, ou fazer com que a vítima me entregue o celular. Deu para entender? Essa diferença que você conhece. Mas numa prova oral, se você apresentar outra que eu vou te passar agora, que inclusive já foi gabarito de prova, você bomba. Bomba por quê? Você conhece os dois posicionamentos. Um outro posicionamento minoritário, defendido por Hungria, sobretudo, entende que a diferença da extorsão em relação ao roubo está fixada no verbo do tipo. Professor, não entendi. Tanto no roubo como na extorsão, se você for perceber, o agente ele acaba empregando constrangimento à vítima. Deu para entender? Se você olhar lá a redação do 157, você vai perceber isso. Na redação do 157. Nós temos a redação do 157. Pega aí o seu código penal. Eu vou aqui pegar aqui junto contigo. Vamos achar aqui, né? Rápido aqui para a gente analisar. Para você entender o que eu estou falando. Para você não ficar aí voando. Quando você analisa o delito de roubo, lá no artigo 157, subtrair coisa alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. O agente, ele emprega a grave ameaça, ameaçando a vítima, para a subtração da coisa. Deu para entender? Quando você visualiza lá o delito de extorsão, o agente também, mediante violência ou grave ameaça, há um constrangimento para que a vítima venha a fazer, tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa. Deu para entender isso? Então, qual seria a diferença entre o roubo e a extorsão? Hungria diz o seguinte, olha, se prende no verbo do tipo. Por quê? Porque lá no delito de roubo, o agente, mediante grave ameaça, faz com que a vítima, mediante violência ou grave ameaça, o agente, ele subtrai a coisa. Por isso que o verbo é subtrair. O agente subtrai a coisa. Deu para entender? E no delito de extorsão, a vítima é obrigada a praticar uma ação mediante o constrangimento. Professor, mas qual a razão prática disso? Me dá um exemplo aí em que teria que evidencia essa diferença. Ok, eu tenho o Tício, e o Tício entrou dentro de um veículo. E aí o que acontece? O Tício entrou dentro de um veículo e
Mediante grave ameaça, ele apontou a arma de fogo para a Mévia e exigiu que a Mévia entregasse o celular para ele. Tício entrou dentro de um veículo e, mediante grave ameaça, ele exigiu que a Mévia entregasse um celular para ele. Tá. A pergunta que se faz é a seguinte: eu tenho um delito de extorsão ou eu tenho um delito de roubo? Vai pensando aí enquanto eu vou pegar aqui as jurisprudências, né, que eu marquei aqui para falar acerca do delito de extorsão. Vai postando aí. O Tício entrou em um ônibus, apontou arma de fogo para a vítima, ok? E a vítima entregou o celular. Qual delito eu tenho? Eu tenho roubo ou tenho extorsão? É a pergunta que se faz. Achei aqui a jurisprudência. Essa jurisprudência que eu tenho que passar para vocês. Não, diversas jurisprudências, né? Por isso que eu estava aqui procurando. Então, professor, qual é o exemplo mesmo? Tício entrou em um ônibus, apontou a arma de fogo para a Mévia e ordenou que a Mévia entregasse o celular. Eu tenho roubo ou tenho extorsão? Professor, mas... peraí, professor. Aí eu tenho roubo. Veja, eu tenho roubo se você seguir a corrente que entende que a participação da vítima no roubo não é necessária, ou seja, a participação da vítima é dispensável. Deu para entender? Porque ele pode apontar a arma de fogo, a vítima entregar o celular, ou ele pode apontar a arma de fogo e pegar o celular da mão da vítima. Beleza? Tranquilo. Mas se o seu examinador da sua prova seguir a corrente minoritária, eu tenho um delito de extorsão. Professor, tenho um delito de extorsão. Extorsão por quê? Porque para ser o roubo, essa corrente minoritária, ela se prende no verbo do tipo. O roubo, subtrair. O agente emprega grave ameaça e ele subtrai a coisa. Se ele empregar grave ameaça e a vítima, forçar a vítima a entregar algo, é extorsão e não roubo. Deu para entender? Professor, não entendi. Subtrair. Olha só, ele aponta a arma de fogo e ele subtrai. Aí eu tenho um delito de roubo. Se ele apontar a arma de fogo e fazer com que a vítima entregue a coisa, olha aí, eu constranger alguém mediante violência grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, ou seja, ele constrange a vítima mediante grave ameaça para a vítima fazer alguma coisa. O que a vítima vai fazer? Entregar um celular. Deu para entender? Então, a diferença está na ação da vítima. Veja, não é a participação da vítima, é na ação da vítima. Se a vítima entrega o celular, é extorsão. Se ele pega o celular da mão da vítima, é roubo. Deu para entender isso? Professor, calma! Corrente minoritária. Que você que estuda para delegado tem que saber. Para a sua resposta ser diferente da resposta do Mévio, que estudou no curso basicão. Você fez um adelante. O examinador faz essa pergunta para o Mévio vai dar uma corrente só. Qual? A participação da vítima. Ok, mas tem alguma outra corrente? Ah, tá, beleza. Aí você veio, deu o primeiro posicionamento, falou para o examinador que é majoritário e deu o segundo posicionamento, dizendo que é minoritário. A sua resposta é diferente. Quem vai pegar o distintivo? Você, que estudou jogo duro, que saiu do básico. Tá dando para entender? É assim que se estuda. Nós estamos aí com uma consultoria para delegado do DF. Essa consultoria vai começar agora, inclusive, sucesso total, a consultoria para delegado de Goiás, né? A prova vai ser agora em dezembro e vamos agora iniciar a consultoria para delegado do DF. Ok, professor, então é importante isso, né? Então você fez o seguinte, você fez uma abordagem agora falando acerca dessa diferença entre a extorsão e o roubo. E aí você deu dois posicionamentos. Você primeiro deu o posicionamento que nós conhecemos, que você falou, que está em todas as doutrinas, que a diferença entre a extorsão e o roubo se prende na efetiva participação da vítima. Ou seja, na extorsão, a participação da vítima é indispensável. Necessariamente eu tenho que ter a participação da vítima para obter a indevida vantagem econômica. Então, professor, nesse exemplo que você deu, se o agente aponta a arma de fogo para a vítima e subtrai a coisa, teremos roubo e não extorsão. Por quê? Porque para subtrair a coisa não precisa de participação da vítima. Ele pode fazer com que a vítima entregue o celular ou ele vai lá e pega da mão da vítima. Então, a participação da vítima, nesse contexto desse exemplo que você deu, não é uma participação indispensável.
Então eu teria roubo. Isso é a primeira corrente, a corrente que você sempre estuda. E em relação à segunda corrente? A segunda corrente entende que vai depender da ação da vítima. Veja bem, por quê? Porque se funda no verbo do tipo. Se o agente apontou a arma para a vítima e ele, ou melhor, vai depender, na verdade, do verbo do tipo, né? Melhor falar assim, porque nesse caso, ele que subtrai a coisa. E ele é roubo. Agora, se ele aponta a arma de fogo e faz com que a vítima entregue a coisa, aí é extorsão. Deu para entender? Então até faz uma correçãozinha aí na corrente minoritária, né? Que eu falei, vai ser da ação da vítima. Não, ação da vítima não. Se prende só no verbo do tipo que é melhor. Beleza? Porque nessa que ele aponta a arma de fogo, a vítima ela fica inerte, ele vai e pega o celular, é roubo. Apontou a arma de fogo, a vítima entregou o celular, é extorsão. Pode até considerar, né, a ação da vítima, porque se a vítima entrega o celular, seria extorsão. Esse exemplo que eu tinha dado da ação, não participação, a ação da vítima é bom também. A ação da vítima associada ao verbo do tipo. Deu para entender? Tu responde uma questão dessa na prova oral, na sua prova, lá, quando o examinador te perguntar, na faixa preta, tu coloca e fala essa. Aí ele vai te perguntar, mas quem te passou esse posicionamento? Fala, não, peguei de graça lá, com o Zuki lá na aula, né? Beleza. Cuidado, porque o que acontece? A extorsão é um crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. A consumação ocorre com a mera exigência. Cuidado, porque o fato de um crime ser formal, isso não impede da visualização da figura da tentativa. Professor, eu estava querendo visualizar esse exemplo de tentativa em extorsão, porque veja bem, se a extorsão é um crime de consumação antecipada e recebe uma outra denominação também, né, que é o crime de resultado cortado, o crime formal, né, de consumação antecipada ou de resultado cortado, ok. E a consumação ela vai ocorrer com a mera exigência, ou seja, a entrega daquela devida vantagem econômica não há que se falar, é pós-facto impunível, sim, é mero exaurimento. Se a polícia efetua uma prisão em flagrante no momento do recebimento, nós temos o relaxamento da prisão, nós temos a ilegalidade da prisão, porque ela foge lá da órbita do artigo 302. Então, professor, e aí você me falava dessa possibilidade de tentativa de extorsão. Tem como você jogar na Zuki didática? E outra coisa, joga na Zuki didática, mas joga no exemplo que cai na prova. Só que quando cai na prova eu lembrar e falar, poxa, foi o Zuki que me deu essa aqui. Isso aqui é tentativa de extorsão, eu não vou dar mole. Claro, o exemplo que vai cair na sua prova, e aí você tem que marcar tentativa de extorsão, você vai visualizar lá no... Ai, tá fugindo aqui a mente, mas vai aparecer, vai aparecer. Extorsão virtual. Veio, extorsão virtual. Ah, professor, extorsão virtual, falso sequestro? Exatamente. É aí que você vai visualizar bem um exemplo de tentativa de extorsão. Mas, poderia me dar um exemplo? Claro. O Tício, ele liga para a Mévia e fala, olha, Mévia, eu estou com seu filho aqui e irei matá-lo se você não depositar determinado valor econômico. Ok? Vou matá-lo. Só que o filho da Mévia está ao lado dela. Deu para entender? Ou seja, ele tentou, né, constranger a vítima mediante grave ameaça, mas a vítima não se sentiu ameaçada. Por quê? Porque o filho estava ao lado, inclusive ela foi na delegacia de polícia. Deu para entender? Aí nós temos um exemplo de tentativa de extorsão, ainda que seja um crime formal. Ok? Ok? Porque, veja, professor, mas a consumação não ocorre com a mera exigência? Sim, mas, veja, é a mera exigência, mas a vítima tem que se sentir amedrontada. Deu para entender? Porque senão, não poderíamos aqui visualizar uma tentativa de extorsão. Poderia até você raciocinar, professor, seria possível, quando essa extorsão for feita por escrito, ok? Mas não só esse exemplo. Deu para entender? Não só esse exemplo, porque a vítima ela tem que se sentir amedrontada para que ocorra a consumação. Se ele falou que estava com o filho da Mévia,
né? Um falso sequestro, mas o fio da meia estava ao lado, eu tenho tentativa de extorsão. Marca lá, beleza? Então, é isso. Então, qual é a informação importante aqui? Primeiro, a extorsão é um crime formal, mas independente de ser um crime formal, é possível a visualização da tentativa. A gente fala isso no curso Reta Final, Delegado de Polícia Civil de Goiás, 25%. Cupom Adelante, 25%. Tá lá. Dá para assistir? Claro que dá. Prova em dezembro. A gente fala isso no aulão. Disponível também. Tá lá. Né? O aulão tá quanto? R$95. Tá lá. A gente fala isso também no aulão pra gente, escrivão da Polícia Civil de Goiás. Tá lá também. Deu para entender? Então, é importante você ter essa visualização. O fato de um crime ser formal, isso não impede a visualização da tentativa. Desde que seja possível, claro, o fracionamento da conduta. Ok? Ok. Lá a extorsão, quando ocorre o resultado morte, eu estou falando de extorsão, ainda não estou falando aqui da extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima com resultado morte. A gente vai abordar aqui. Tem até jurisprudência aqui importante. A extorsão, se ocorrer o resultado morte da vítima, ou se ocorrer a lesão grave, aplica-se a pena lá do roubo qualificado pela lesão grave, pelo roubo qualificado pela lesão grave, ou o roubo qualificado pela morte, ok? Então, se ocorrer uma lesão grave no contexto de extorsão, seja essa lesão dolosa ou culposa, seja essa morte dolosa ou culposa, a pena aplicada é a pena lá do roubo qualificado pela lesão grave e também qualificada pela morte, que é lá o latrocínio. Ok. Eu tenho aqui no parágrafo 1º a figura da extorsão majorada. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta essa pena de 1/3 até metade. Se liga no que eu vou falar agora. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, veja bem, eu tenho o tício e o mévio. Ok? Eles combinaram de exigir uma vantagem indevida, uma vantagem econômica do Caio. Tício Mévio. E o Tício ligou para o Caio. Mas eles combinaram. Tício Mévio. Mas o Tício ligou para o Caio. Ok? Tício ligou para o Caio. Eu tenho delito de extorsão? Sim. Essa extorsão é majorada? Não. Professor? Não é. Professor, mas olha, eu tenho concurso de pessoas. Cuidado. Menciona 158, parágrafo 1º. Se o crime é cometido. Veja que há uma diferença. Eu tenho concurso de pessoas qualificando um delito lá no furto. Se o crime é praticado em concurso de pessoas. Eu tenho concurso de pessoas majorando um delito lá no roubo. Se o crime é praticado em concurso de pessoas. Aqui, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou seja, as 2 pessoas têm que praticar o verbo do tipo. Deu para entender? Então, na extorsão, ainda que haja concurso de pessoas, se só um praticou os atos de execução e o outro figura como partícipe, eu vou ter o delito de extorsão? Sim, mas não a extorsão majorada. Olha aí, coloca aí, né? Coloca, azul que me deu. Deu para entender? Deu para entender? O professor não tinha percebido isso. Porque, veja, aqui o legislador, necessariamente, o desejo espírito aqui do dispositivo é que essa extorsão seja praticada em coautoria. Galera que estuda para delegado, em coautoria. Deu para entender? Porque se ela é praticada em concurso de pessoas, mas veja bem, mas eu tenho participação e não coautoria, não há incidência da causa de aumento. Por quê? Porque ele fala se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas e não fala se o crime é praticado em concurso de pessoas, coloca aí alfa Zulu do lado. Deu para entender? E a extorsão ainda é majorada com o emprego de arma. Informação importante. Por quê? Arma, tanto arma branca como arma de fogo. Essa é a corrente majoritária, que entende que aqui também abarca a arma branca. É claro que nós temos correntes que entendem que necessariamente seria uma arma de fogo, mas veja, o dispositivo não menciona arma de fogo. Deu para entender isso? Então fica ligado aí. Então, aqui no 158, parágrafo 1º, atenção, primeiro, os 2 têm que praticar atos de execução, o dispositivo demanda a coautoria e não a mera participação, tá? Coautoria. Então, os 2 têm que praticar atos de execução.
para que haja a extorsão majorada, porque menciona se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas. E a outra informação importante é se a extorsão é praticada com emprego de arma. Aqui abarca a arma branca, ok? Vamos avançar. Então analisamos aqui o parágrafo 1º. Eu já tinha falado, eu até comecei a falar do parágrafo 2º, né? E depois voltei no 1º. Mas ok, o parágrafo 2º eu já analisei. Então agora eu vou avançar para a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. 158, parágrafo 3º, menciona: se o crime é cometido mediante a restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa, e se resultar lesão corporal de natureza grave ou morte, aplicam-se as penas lá, aí sim, lá da extorsão mediante sequestro, qualificada pela morte ou pela lesão grave. Veja, eu vou aplicar a pena da extorsão mediante sequestro quando eu tenho a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, aí sim. E a extorsão qualificada pela liberdade da vítima, veja bem, ainda que na forma simples, tem a roupagem de crime hediondo. A extorsão qualificada pela liberdade da vítima, e aí sim, nós temos aqui o denominado sequestro relâmpago, não tinha roupagem de crime hediondo. Essa roupagem decorreu do pacote anticrime. Deu para entender isso? É isso. Aí você não pode fazer confusão. Por quê? Você faz confusão porque você está sempre assistindo a Rede Globo, pessoal aqui do DF. E durante a reportagem, a repórter menciona que o Tício, mediante grave ameaça, entrou no carro da Mévia e restringiu a liberdade da Mévia. E mais à frente, liberou a Mévia. Ok? E a reportagem aqui em Brasília sempre fala: mais um sequestro relâmpago em Brasília. E como você sabe, né, conhece, né, essa denominação de sequestro relâmpago do 158, parágrafo 3º, você acaba fazendo confusão e sendo induzido ao erro. Porque quando cai na prova, você acha que o roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, porque isso é roubo majorado com restrição de liberdade da vítima, você faz confusão com a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. Professor, mas para eu não fazer confusão, tem como você jogar na ZUC didática? Ok, eu vou jogar na ZUC didática lançando mão da corrente majoritária. Ok? Qual é a corrente majoritária? Corrente majoritária. A diferença entre o roubo e a extorsão está na efetiva participação da vítima. Ok? Ok. Então veja, quando o Tício entra em um veículo e ele restringe a liberdade da vítima e depois libera a vítima mais à frente, eu te pergunto, o Tício, para subtrair o veículo, era necessário, veja bem, a participação da vítima? Ou a participação da vítima apenas ajudou? Ajudou por quê, professor? Ora, ele restringiu a liberdade da vítima para não chamar a atenção de populares que estavam andando na rua, para não chamar a atenção dos policiais, né, uma viatura que pudesse passar ali. Deu para entender? Ó, conduz o veículo, né, como se eu fosse aqui o seu namorado, seu marido. Não fala nada, conduz de forma normal. Deu para entender? Então veja, a participação da vítima era necessária ou essa participação apenas facilitou a subtração do veículo? É a pergunta que se faz. O Tício, ele poderia muito bem chegar no veículo, abordar a vítima e mandar a vítima sair do carro e levar o veículo. Deu para entender? Teria uma maior dificuldade para a subtração? Sim, mas a participação da vítima não era necessária para a subtração do veículo. Deu para entender? Então aqui nós temos roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima. Agora toma cuidado com esse roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima. A pena aumenta de 1/3 até metade. Toma cuidado por quê? Toma cuidado porque eu falei restrição. Restrição. Restrição é algo momentâneo, de curto prazo. Porque se o Tício ele entra no veículo, aborda a Mévia e aí está com a Mévia há 1, 2 dias, não há que se falar em roubo com restrição de liberdade da vítima mais. Por quê? Porque essa restrição se transformou em uma privação. Ele vai responder por roubo, ok? Em concurso material com o delito de sequestro.
Deu para entender? Porque o sequestro é, né, temos lá aquela concepção de privação da liberdade. É algo duradouro. Deu para entender? Então, cuidado na prova, né? Colocar o tício, abordou a mévia, está com a mévia 2, 3 dias para subtração do veículo. Não, veja, nós temos aí, na verdade, a roubo, mas em concurso, né, com um delito de sequestro. Deu para entender? Quando é que eu vou ter roubo? Quando é que eu vou ter a extorsão qualificada para restrição de liberdade da vítima? É o exemplo que você sempre vê. E eu vou utilizar esse exemplo. O Tício, mediante grave ameaça, levou a mévia até um caixa eletrônico. Ele depende da senha. A participação da vítima efetivamente é necessária essa participação para obtenção da indevida vantagem econômica. Aí ele emprega a grave ameaça mediante arma de fogo, né? E aí tem uma informação muito importante acerca disso, jurisprudência. E ele subtrai, a vítima, né, coloca ela, força a vítima a passar a senha, e ele obtém aquela indevida vantagem econômica. Aí nós temos a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. A restrição da liberdade da vítima foi necessária para a obtenção da indevida vantagem econômica. Eu falei para vocês que nesse exemplo que eu dei agora, e aí a gente começa a bater na jurisprudência, porque aqui a gente trabalha, né? Eu queria falar da extorsão mediante sequestro, né? Depois eu vou conseguir falar, porque tem informações importantes. Aqui eu vou acabar aqui na extorsão mediante sequestro, começando aqui na extorsão e vou para a extorsão mediante sequestro, porque eu tenho que abordar a extorsão mediante sequestro aqui. Tá. Professor, e sobre a solicitação, deixa a gente terminar aqui, né? Deixa a gente terminar aqui. O Guerreiro está falando solicitação de Pix, mas vem cá, essa solicitação mediante violência ou grave ameaça, né? Se for mediante violência ou grave ameaça, eu tenho o delito de extorsão, né? Então é isso, depende. Essa solicitação, o agente usou uma fraude para isso, né? Podemos ter estelionato, né? Não é, o exemplo do Pix, não, isso não existe. Você tem que analisar quais os elementares, né? Possíveis dos tipos penais. É tão interessante, porque já que você levantou a bola, você jogou um negócio de Pix aí, eu vou colocar aqui o Mévio. Porque o Mévio subtraiu o cachorro da Tícia e depois ligou para a Tícia e falou: olha, se não me der determinado valor econômico, eu vou matar esse cachorro. E aí tá lá você marcando extorsão mediante sequestro. Pô, pelo amor de Deus, né, filho? Extorsão mediante sequestro? Professor, mas não seria? Não, filho. Por quê? Porque lá na extorsão mediante sequestro, sequestrar a pessoa. Aí quando ele pega o animal, tem furto. O animal, ele entra na órbita do acervo patrimonial. O professor está dizendo que o animal é um patrimônio? Juridicamente é. Tira o coração, né? Você é jurista. Que um animal vale, tem uma representação para uma pessoa sentimental? Sim, filho, mas eu estou aqui analisando juridicamente. O animal entra no acervo patrimonial. Então, se ele pegou o animal, depois exigiu vantagem econômica, eu tenho furto em concurso material, aí sim, com a extorsão. Professor, o STJ tem um posicionamento firme de que essa grave ameaça da extorsão pode se configurar se o agente ameaça provocar um dano no patrimônio da vítima. De igual modo, se o Tício furtou o veículo do Mévio e depois ele ligou para o Mévio: Mévio, eu estou com o seu veículo aqui que eu furtei, irei atear fogo se você não me der determinado valor em dinheiro. O Tício vai responder por furto e extorsão em concurso material de crimes. Deu para entender? Então essa grave ameaça da extorsão aqui não necessariamente se prende à integridade física da vítima. O patrimônio também pode configurar a grave ameaça. Isso é muito interessante, porque as questões vêm aqui na minha cabeça. Eu não tenho como, tá vindo uma aqui agora. Tá vindo uma. O professor tá vindo? Tá. Por quê? Porque agora o Tício, ele registrou um ato sexual com a mévia, sem autorização da mévia. Temos lá o delito de registro não autorizado. E depois ele ligou para a mévia e falou: se não me der determinado valor em dinheiro, irei publicar aqui no Instagram. Eu tenho registro não autorizado em concurso material com extorsão. Isso é extorsão. É uma grave ameaça. Veja, grave ameaça de publicar as fotos, o vídeo, né, que ele gravou sem autorização da vítima. Deu para entender isso? Deu para entender? Agora ele está exigindo valor econômico. Agora, se ele chega para a mévia, faz o registro não autorizado lá da intimidade, né, se tiver uma relação sexual, e fala para a mévia: mévia, irei publicar se você não tiver uma relação sexual comigo novamente.
e ela, naquela situação, acaba tendo relação sexual com ele. Ele vai responder por registro e estupro. Professor, em concurso material. Deu para entender? Grave ameaça. Tá? Então se liga essa grave ameaça, você achar que grave ameaça sempre recai na integridade física da vítima. Deu para entender? Vem comigo então aqui na jurisprudência. Vem comigo na jurisprudência, que aqui a gente está batendo no delito de extorsão, mas nada obsta, né, de fazer um link, né? Chegou aqui uma questão, falei, opa, essa questão é importante. Aí eu linkei e voltei aqui. E você já está entorpecido, porque você já está comigo aqui 1 hora já quase, né? Só pegando bizu. Professor, é verdade, eu vou te falar, eu não consigo ficar assistindo aula na internet esse tempo todo não, hein? Eu tô entorpecido, tá? Porque, sabe, eu entro assim na sua cabeça, né? Eu sou tipo um entorpecente, entendeu? E você está entorpecido por quê? Porque eu tenho que te passar uma informação muito importante. Naquele exemplo que eu te dei lá, da extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, aí eu coloquei uma arma de fogo, não coloquei? O Tício empregando arma de fogo, falando para Mévia, me dá me passa aí a senha do seu cartão, e ela acaba passando e tal. Professor, aí eu tenho a extorsão qualificada pela liberdade da vítima, que se trata de crime hediondo. Exato. Mas eu falei que ele empregou uma arma de fogo, não empregou? Sim. A pergunta se faz o seguinte: essa extorsão, que é qualificada pela restrição de liberdade da vítima, que tem a roupagem de crime hediondo, é possível a incidência da majorante? Qual majorante, professor? Lá do parágrafo 2º, que menciona que a extorsão será majorada se o agente emprega a arma. Lembra que eu falei? Tanto arma branca como arma de fogo. Peraí, professor, você está falando se é possível aplicar essa majorante lá no parágrafo 3º, né? Exatamente. Essa é a pergunta. Qual é o posicionamento do STJ? O STJ entende que a posição topográfica da causa de aumento lá do parágrafo 1º não impede a incidência no parágrafo 3º. Então, o Tício, que empregou arma de fogo, na extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, para a vítima passar a senha, ele empregou uma arma de fogo e vai responder por extorsão qualificada pela extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima majorada. Professor, o crime vai ser qualificado e ainda vai incidir a causa de aumento? Exato. STJ com essa pegada, qual a justificativa? O STJ entende que a posição topográfica por si só não impede a incidência da causa de aumento, tá? Professor, mas eu vi alguma coisa diferente. Calma. O que você viu foi uma decisão recente do STJ, que não recai aqui na extorsão, que é em relação ao repouso noturno, se aplica ou não ao furto qualificado. E o STJ apresentou 2 posicionamentos. O primeiro, realmente, aí ele é meio incoerente, que ele entende que a posição topográfica por si só não impede a incidência da causa de aumento das qualificadoras, mas o argumento principal foi o princípio da proporcionalidade. O STJ entende que quem é essa pessoa, né? Para de matar meus cachorros. Tem como bloquear essa pessoa aqui, pessoal? Porque está atrapalhando a aula, né? Remover do ao vivo, né? Vou remover porque realmente... enfim, né? Complica. Eu nem sabia que tinha esse eu apertei aqui, né? Será que tem? Porque lá no lembram? Que eu falasse assim, como é que é? Zuc bloqueio? Que eu dava um Zuc bloqueio, né? Porque, porra, tá aí, a gente tá aqui dando uma aula de qualidade, a pessoa tá voando aí, falando coisa que não tem nada a ver, por isso que foi bloqueada. Professor, mas volta aí, porque você falava, do furto, lá do furto, do repouso noturno. Isso, eu falava lá do repouso noturno, não é isso? Isso. Professor, do repouso noturno. Isso. Então, aí você falava acerca dos fundamentos do STJ, porque eu acabei fazendo uma confusão, porque sabe como é, né, professor? Muita informação. E aí, como você falou aí dessa posicionamento topográfico, aí veio aqui na minha cabeça, mas eu acabei fazendo uma confusão. E agora você está esclarecendo, porque você já foi aluno, você já esteve do outro lado. Então você sabe quando é que vai aparecer a dúvida na cabeça do aluno. Deu para entender? Então lá no furto, que eu tenho a majorante, repouso noturno, o STJ, ele entende que o posicionamento topográfico, e aí ele diverge, né, um pouco do que ele fundamenta aqui para aplicação da majorante a qualificadora da extorsão qualificada para restrição de liberdade da vítima. Aí ele fala, a majorante do repouso noturno não se aplica a qualificadora. Não se aplica por quê? Aí ele fala, porque
a majorante está acima, ou seja, há um impeditivo em relação ao posicionamento topográfico, que é o contrário que ele pensa em relação à extorsão. Ok. Mas o principal fundamento, e isso você tem que saber numa prova discursiva, numa prova oral, é a ofensa ao princípio da proporcionalidade. Como assim, professor? O STJ entende que quando a gente pratica o furto qualificado, a pena já não dobra? Sim ou não? A pena não é de 4 a 8 anos? Então, agora veja, o Tício, ele rompeu um obstáculo para subtrair uma bicicleta. Ele vai responder por furto qualificado. Aí, por que esse furto qualificado ocorreu durante a noite, e aí teríamos repouso noturno, a incidência da causa de aumento vai aumentar mais essa pena? Então entende o STJ que o rompimento de obstáculo, né, é uma conduta reprovável, mas recebe uma pena em dobro em relação ao furto simples. Então não seria proporcional aumentar essa pena apenas porque o agente praticou o delito durante a noite. Deu para entender o pano de fundo? Ou seja, não se prende. Tudo bem que ele cita essa concepção de posicionamento topográfico, mas não se prende a isso só não. Tem um segundo fundamento, que é um pano de fundo que robustece mais o entendimento, é a ofensa ao princípio da proporcionalidade. Deu para entender? Tá, então clareei isso para você não fazer confusão. Em relação à extorsão, professor, essa causa de aumento que está acima da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, o STJ ele entende que o posicionamento topográfico, agora é o inverso, ele entende que o posicionamento topográfico por si só não impede a incidência da causa de aumento em relação ao furto qualificado pela restrição da liberdade da vítima. Então, se o agente empregou uma arma de fogo num contexto de furto qualificado pela restrição da liberdade da vítima, ele vai responder pelo furto qualificado pela restrição da liberdade da vítima e, além disso, vai responder também a incidência, né? Isso que eu queria dizer. Além disso, a incidência da majorante, ok? Ok, então algumas informações importantes aqui para eu poder seguir. Primeira informação, a súmula 96, né? Coloca aí, o crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem devida, crime formal, de consumação antecipada, de resultado cortado, a gente já tinha falado sobre isso. O STJ entende ainda que a ameaça de mal espiritual, né, é uma jurisprudência também que, você tem que saber, né, foi muito divulgada, é idônea para configurar a grave ameaça, né, como elementar da extorsão, ok? E também uma informação importante, já tinha passado, a decisão da 5ª turma, também essa grave ameaça ela pode ser caracterizada se o agente ameaça causar um dano ao patrimônio da vítima. Por exemplo, matar o cachorro da vítima. Né? Esse exemplo do cachorro é excelente para cair em prova. Porque vai ter aluno aí marcando extorsão mediante sequestro em relação a cachorro. Né? Nós temos o furto e a extorsão. E nada de falar em relação à extorsão mediante sequestro, que eu tenho quando ao sequestro de pessoa. Beleza? Pessoal, então a gente avança então para falar da extorsão mediante sequestro agora. Extorsão mediante sequestro. Será que eu vou ter tempo? 9h21, né? Bem, ainda que eu comece aqui, eu vou até a metade e depois a gente... Essa semana ainda a gente vai fazer uma outra live para fechar a extorsão mediante sequestro, que eu quero avançar aqui no estelionato, que tem informações importantes. Esse material aqui, tá vendo que eu estou passando toda hora? Sim, professor. É o material do aulão, né? Do aulão e do curso. Todo bisurado, o aluno tem lá o material, lá nos slides, tudo que eu estou falando aqui tá lá. Aí eu vou passando aqui para me orientar, né? Para eu não esquecer de passar nada. Tá, então vou falar até a metade aqui acerca do delito de extorsão mediante sequestro, ok? E a gente continua depois. Vou até 9h30 aqui, ok. Lá no delito de extorsão mediante sequestro, também trata-se de um crime contra o patrimônio, nós temos na redação do 159, sequestrar a pessoa, deu para entender? Por isso que você não pode pensar de extorsão mediante sequestro em relação ao animal. Né? Sujeito passivo, necessariamente a pessoa. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Muitos se perguntam, professor, é diferente da extorsão? Na extorsão mediante sequestro, ele fala qualquer vantagem. Essa vantagem necessariamente deve ser uma vantagem econômica? Posicionamento majoritário entende que necessariamente essa vantagem deve ser uma vantagem econômica. Econômica por quê? Porque a extorsão mediante sequestro trata-se de um crime contra o patrimônio. Consegue dar uma resposta dessa numa prova oral?
Consegue? O examinador vai falar o seguinte: ô candidato, a extorsão mediante sequestro tem a seguinte redação: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Lá na extorsão mediante sequestro, que é um outro delito, candidato, a redação é a seguinte: sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ao preço do resgate. Candidato, essa qualquer vantagem necessariamente tem que ter um valor econômico? Se sim, por quê? Estudei no basicão. Não, eu sei porque eu estudei no Adelante. Examinador, posicionamento majoritário entende que essa vantagem tem que ser uma vantagem necessariamente econômica. Necessariamente econômica porque, em razão da natureza do delito, a extorsão mediante sequestro trata-se de um crime patrimonial. Deu para entender isso? Né? Então tem que ser algo que tenha um valor econômico. Sacou? Então, ele vai tentar te pegar aqui, porque realmente as redações são diferentes. E é aqui que ele vai, aí a doutrina entra. Deu para entender? Tá, vamos lá. Aí vem o ponto mais importante. Tá gostando dessa aula? Diferença da extorsão mediante sequestro, na ZUC didática, as jurisprudências, as informações, as pegadinhas. Professor, estou adorando. É assim que nós trabalhamos no curso Adelante. É assim, desse jeito aqui. Tá? Agora, claro, não é telefone, lá eu tenho uma tela, sabe? É uma outra condição. Aqui é 1% do que o aluno vê no curso. E olha, quem faz o curso sabe disso. Aí o curso está lá, com 25% de desconto, Adelante 25%, parei de fazer propaganda e caí aqui. Caí aqui por quê? Porque agora vem uma pedra de toque. Qual é a pedra de toque que muito aluno erra? O examinador, ele vai colocar o seguinte exemplo na sua prova. Ele vai colocar o Tício abordou a Mévia, Tício abordou a Mévia, colocou a Mévia dentro de um veículo, e a intenção do Tício, veja bem, é chegar até o cativeiro, ligar para a família da Mévia e exigir valores econômicos para libertá-la. Essa é a intenção dele. E aí, quando ele coloca a Mévia dentro do veículo, está deslocando, é abordado por policiais militares. A pergunta que vai se fazer na sua prova é o seguinte: eu tenho extorsão mediante sequestro? Se sim, essa extorsão mediante sequestro é consumada ou tentada? E aí vem a confusão na sua cabeça. Vem a confusão na sua cabeça por quê? Porque você fica... Peraí, mas não ocorreu a exigência, aí você acabou de errar. Acabou de errar por quê? Porque a extorsão mediante sequestro, diferente da extorsão, a consumação se ocorre com restrição à liberdade da vítima. Cuidado, cuidado. Professor, ainda que não tenha chegado ao cativeiro, ainda que não tenha ligado para a família da vítima, exigindo a vantagem econômica, eu tenho extorsão mediante sequestro consumada. Consumada. Por quê? Quando ele restringiu a liberdade da vítima, ali se consumou o delito. Deu para entender? Professor, agora eu fico assim analisando. Eu fico analisando, professor, porque olha só, como eu vou conseguir comprovar que a intenção dele era realizar a exigência de vantagem econômica? É difícil, né? É difícil, porque tem que se comprovar isso. Né? Porque o simples fato de restringir a liberdade da vítima, isso não quer dizer que ele iria exigir vantagem econômica. Até então tem um sequestro. Né? Se essa liberdade da vítima é uma liberdade duradoura. Tá dando para entender? Então a prova ela vai ter que falar disso, com a intenção de exigir vantagem econômica. Deu para entender? Abordou Mévia. Durante o percurso foi abordado por policiais militares. A extorsão mediante sequestro tentada. Aí você é tentada porque ainda não exigiu a vantagem econômica, né? Você já acabou de errar. Acabou de errar. Tá? E outra coisa, a extorsão mediante sequestro como a extorsão é um crime formal. Deu para entender? Mas aqui a consumação vai ocorrer com a restrição de liberdade da vítima. O recebimento do resgate para libertar a vítima, veja bem o que eu vou falar. Não há que se falar, nesse contexto, de consumação de delito quando isso ocorre. Deu para entender? Professor, mas como assim? Porque esse delito, na verdade, é um delito permanente. A conduta se prolonga no tempo.
Deu para entender? Mas a consumação, ela ocorre com a restrição. E aí se perdura a consumação. A consumação, ela se estende, enquanto a liberdade da vítima está cerceada. Mas no momento que restringiu a liberdade da vítima, ali já tem um crime consumado. Ok? Tranquilo? Mas se pergunta muito, professor, se pergunta, esse tempo é um tempo juridicamente relevante? Nós temos dois posicionamentos. Por exemplo, Por exemplo, o professor Rogério Santos entende que esse tempo deve ser um tempo, qualquer tempo, né? E aí, por uma corrente diferente, o maçom, por exemplo, entende que é um tempo juridicamente relevante. E nós temos aí, inclusive, um crime permanente, ok? Ok. Lá no parágrafo 1º, eu tenho a seguinte redação. Eu vou aqui analisar o parágrafo 1º e depois a gente volta para falar mais da extorsão mediante sequestro. Mas lá no parágrafo 1º menciona: se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, lei associação criminosa. Vamos fechar aqui, e aqui tem pegadinha, se liga no que eu vou falar. Primeiro ponto, importante: se o sequestro dura mais de 24 horas, ok? Ok. Você vai perceber que, via de regra, veja o que eu vou falar, via de regra, toda extorsão mediante sequestro, ela acaba sendo uma extorsão mediante sequestro qualificada. Qualificada por quê? Porque, via de regra, quando ocorre uma extorsão mediante sequestro, você tem o agente cerceando a liberdade da vítima por mais de 24 horas. Deu para entender? Via de regra. Agora, eu posso ter uma extorsão mediante sequestro de forma simples, o agente restringiu a liberdade da vítima durante 20 horas? Pode ter. Deu para entender? Mas, via de regra, você vai verificar que acaba, né, tendo esse contexto de ser uma extorsão mediante sequestro qualificado, ok? Tá. Outra informação importante que menciona: se o sequestrado é menor de 18 anos, aqui tem informação importante. Aqui tem informação importante porque o Tício, ele sequestrou o Mévio tinha 17 anos. E o Mévio estava no cativeiro. E no outro dia o Mévio completou 18, ele continua restringindo a liberdade do Mévio e, né, já exigiu vantagem econômica para libertá-lo. A pergunta que se faz é o seguinte: restringiu a liberdade da vítima, ok? A vítima tinha 17 anos. Quando ela foi libertada, ela tinha 18. Eu tenho a incidência da causa de aumento, considerando que... Causa de aumento não, a incidência da qualificadora, considerando que a qualificadora menciona: se o sequestrado é menor de 18 anos, ou seja, foi sequestrado com 17 e foi libertado com 18. E aí? O que eu falei para vocês? A extorsão mediante sequestro, ela se consuma quando? Restrição à liberdade da vítima. Qual é o tempo do crime? Prática dos atos de execução. A vítima tinha 17 anos, então ela era menor de 18. Ainda que ela seja libertada com 18, mas no momento da restrição à liberdade ela tinha 17. Vai ser considerada aqui a qualificadora. Vai responder por extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Quem é que entendeu o que eu falei aí, oitavo ano? Tá dando para entender? Professor, joga na Zuc Didática. Na Zuc Didática, tá, vamos lá. O Tício sequestrou o Mévio. Mévio tinha 17 anos. Levou o Mévio para o cativeiro e exigiu vantagem econômica. A família ainda não pagou. Está aguardando chegar o dinheiro. No outro dia ele completou 18. A pergunta que se faz é o seguinte: eu tenho extorsão mediante sequestro? Tenho. Agora, é uma extorsão mediante sequestro qualificada? Essa é a pergunta. Deu para entender? E aí? Tem 18, não é menor de 18. O professor ele tem 18, mas ele completou no cativeiro, né? Sim. Eu vou ter incidência da qualificadora, né, professor? Claro. Ah, mas qual é o fundamento, professor? Teoria da atividade. Considera praticado um crime no momento da ação ou omissão. Não é isso? Ainda que outro seja o resultado. Deu para entender isso? Né? Deu para entender? Esse é o fundamento para entender que a qualificadora se aplica quando a vítima tem a liberdade cerceada com 17 e ela completou 18 e foi libertada quando tinha 18. Porque a qualificadora fala: se o sequestrado é menor de 18, ainda que tenha completado 18, mas o cessamento de liberdade ocorreu com 17. Essas e outras no nosso aulão, delegado de Polícia Civil de Goiás. Aí fala: o Zuc acertou a questão na prova. Porra, mas ele
Ele deixa o tipo penal no osso, pô. Como ele não vai acertar? Ele vai acertar, filho. Porque ele não fica só com basicão, não. Ele mergulha. E ele aponta as pegadinhas de prova. Tá dando pra entender? Fez curso A, curso B, curso C. Ninguém nunca falou isso, mas eu falo, de graça aqui. Eu só preciso que você, né, me incentive. Como, professor? Assistindo as lives. Não precisa comprar curso, não. Assiste as lives aí. Pra entender? É isso, né? É isso. Porque só sabe como é a dor aquele que já teve a mesma ferida. Né? Eu não vivo de curso. Tem meu salário que bate lá, delegado, classe especial do DF. Né? Tá batendo lá. Enfim, mas eu tenho que ajudar as pessoas. Porque Deus me ajudou. Porque eu vou... Cara, se eu tenho esse domínio, porque eu vou... Né? Porque eu vou... Tenho lá meu curso? Tenho. Eu sou um maluco. Por quê? Porque eu tenho curso e dou aula de graça, né? Já falaram isso, você vai falir, porque você fica dando aula de graça, porra. Ninguém faz isso. Eu faço. Porque só sabe como é a dor aquele que já teve a mesma ferida. E 1 hora da minha semana para passar uma informação dessa aqui não custa nada. Volta para cá. Volta para cá porque eu tenho a qualificadora ainda mencionando. Outra pegadinha. Se o sequestrado é maior de 60 anos. Aí, o Tício sequestrou o Mévio. O Mévio tem 60 anos. Ok? E... depois que ele foi sequestrado, ele tem 60 anos, ele completou 61 anos, quando foi libertado. Professor, é o mesmo exemplo, né, lá do menor, né? Sim, só que agora eu estou colocando uma pessoa, né, que completou 61. E aqui fala que a incidência da qualificadora se a vítima é maior de 60 anos. Só que quando ele restringiu a liberdade da vítima... Peraí, professor, não combina a minha... Peraí, porque você falou que a consumação ocorre com a restrição da liberdade da vítima. E quando ele restringiu a liberdade da vítima, professor, veja, era menor, tinha uma idade, era menor de 60 anos, né? Tinha menos de 60 anos, é isso que eu queria falar, né? É o que fala maior de 60 anos, né? Tinha menos de 60 anos. Peraí, professor, peraí, não me embola a minha cabeça. Peraí, então deixa eu raciocinar. A consumação ocorreu quando restringiu a liberdade da vítima. E quando ele restringiu, não era possível, professor, não era possível a incidência da qualificadora. Não era. Até aí eu estou raciocinando certo? Está. Então, professor, não vai ter incidência da causa de aumento. Errou. Professor, como? Você raciocinou certo, a consumação ocorreu com a restrição à liberdade da vítima. Só que vai ter incidência da causa de aumento? Sim, mas não é com base na teoria da atividade, ou seja, não é com base na consumação que ocorreu com a restrição da vítima. É com base na natureza do delito. Qual a natureza do delito? Trata-se de um crime permanente, filho. Trata-se de um crime permanente. Então, se ele restringiu a liberdade da vítima, a vítima tinha menos de 60 anos, mas ele continuou restringindo a liberdade da vítima. A vítima tinha 60 anos. Vamos colocar 60 anos, né? A 60 anos é melhor porque se é maior de 60, beleza? Então restringiu a liberdade da vítima. A vítima tinha 60, tá? Vamos tirar o 59 e tratar de 60. E no outro dia ela completou 61. Continuou restringindo. Vai ter incidência da causa de aumento. Mas qual é o pano de fundo? Natureza do crime. Qual? Crime permanente. Deu para entender isso? Então, professor, deixa eu ver se eu... Peraí. Deixa eu tentar entender. Então, relação menor, eu vou entender, professor, isso. Em relação menor, o fundamento da incidência da qualificadora é a teoria da atividade, né? Restrição da liberdade da vítima, sim. Em relação a esse maior de 60 anos, se ele foi sequestrado com 60, mas ele completou 61, ele estava sequestrado. O fundamento da incidência da qualificadora é a natureza do crime. Isso, né? Que é um crime permanente. A conduta, a consumação ocorreu, mas ela se prolonga no tempo. Matou essa, gostou dessa? Agora coloca aí. Alfa Zulu. Zulu que me deu. Coloca, pô. Coloca na humildade. Coloca, porque quando cair na prova, tu não vai falar que foi no... Não é que é curso, não. Que é curso que mais aprova. Não, quem aprova aqui é eu, que na aula gratuita. Coloca aí Alfa Zulu e tenha a humildade de depois falar que pegou comigo. Beleza? E não corre não, porque a gente tem que fechar esse parágrafo primeiro. Beleza? E aí depois a gente continua na próxima aula e eu termino aqui essa abordagem da extorsão mediante sequestro. Alguém tem alguma dúvida aí? Veja, no ponto que nós abordamos. Não é ficar viajando, perguntar sobre falsidade ideológica, falsa identidade, a diferença entre uma e outra, que não é isso que nós estamos abordando, senão os outros alunos, eu vou começar a explicar aqui, aí eu começo a fazer os links, os alunos aqui não vão entender nada. Então, estamos falando aqui da extorsão mediante sequestro, ok? Ok, então.
Já falamos da extorsão. E diversas informações importantes. Então eu vou fechar analisando o final aqui do parágrafo 1º. Olha lá, o aluno colocando, né? É isso que eu falo, veja. Comprei o aulão Polícia Civil de Goiás, está excepcional. Está aí, excepcional. O colega já pediu para salvar a live, né? A gente vai tentar salvar. Então estamos aqui no final da extorsão mediante sequestro. Veja, no final do parágrafo 1º da redação, que ele menciona: se o crime é cometido por quadrilha ou bando, leia-se associação criminosa. Aí eu tenho uma associação criminosa que já está formada, e essa associação criminosa praticou o delito de extorsão mediante sequestro. A pergunta que se faz é a seguinte: vai responder pelo delito de associação criminosa e, além disso, extorsão mediante sequestro qualificado pela associação criminosa? Ou seja, não seria o bis idem? Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? As perguntas como vem na prova? É essa pegada. Porque, olha, eu tenho associação criminosa e a associação criminosa praticou um delito de extorsão mediante sequestro. Professor, não se discute que eles irão responder por extorsão mediante sequestro. Eu quero saber se essa extorsão mediante sequestro será qualificada por ter sido praticada por associação criminosa. Uma associação criminosa que já existia. Ou seja, estou considerando a associação criminosa para configurar um delito antecedente e também estou considerando a associação criminosa para qualificar a extorsão mediante sequestro. Ou seja, essa consideração da associação criminosa para a configuração do delito, raciocinando que é um crime de consumação antecipada, não é isso? A associação criminosa, ou mutilado de dois lados, como alguns preferem, né? E estou considerando a associação criminosa para qualificar a extorsão mediante sequestro. Será que eu teria bis idem? É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz. Ou seja, é possível incidência dessa qualificadora? Eu tenho dois posicionamentos. O primeiro posicionamento entende que seria bis idem. Por quê? Porque eu estou utilizando a associação criminosa, né? Essa circunstância, né, de ter praticado o crime na configuração da associação criminosa para configurar o crime de associação, e estou utilizando, né, essa mesma configuração para qualificar a extorsão mediante sequestro que eles praticaram. Deu para entender? Porque, veja, a associação criminosa é aquela associação destinada à prática de crimes. É claro que eles irão praticar crimes. E eles se associaram para isso. Aqui você já está considerando a configuração, né? E vai considerar também essa configuração para qualificar a extorsão mediante sequestro. Isso é bis idem. Muito embora eu tenha esse posicionamento me parece, né, que ele vem figurando como minoritário. Primeiro, o crime de associação criminosa é um crime de consumação antecipada, é um crime formal. Simples fatos ali, um simples fato, né, da configuração da associação já configura o delito, ok? Ainda que não venha a praticar os crimes, beleza? Beleza. E também lembrando que o crime de associação criminosa é um crime permanente, ok? E se o agente pratica extorsão mediante sequestro através da associação, é possível incidência da qualificadora. Esse é o posicionamento majoritário, ok? Ou seja, não configura bis idem, posicionamento do STJ. Então, se cair na sua prova, o agente, eu tinha um grupo, né, que foi formado, configuração da associação lá, claro, atendendo os requisitos, e esse grupo praticou uma extorsão mediante sequestro. Vai responder pela associação criminosa e pela extorsão mediante sequestro qualificada pela associação. Ou seja, em concurso material, não há que se falar em bis idem. Esse é o posicionamento do STJ. Deu para entender isso? Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, depois eu vou falar do parágrafo aqui tratando da extorsão mediante sequestro. Então a gente vai falar aqui da extorsão mediante sequestro, né, qualificada pela lesão grave. Vamos falar da extorsão mediante sequestro qualificada pela morte, tá? Vamos falar também uma pegadinha que tem aqui no parágrafo 4º, quando há a delação, e aqui o examinador adora jogar um perdão judicial aqui, quando não há previsão no parágrafo 4º, a gente vai falar até da extorsão indireta. Agora eu estou com 1h40 aí de aula, então realmente vocês estão cansados, não tem como eu seguir aqui. Mas, então eu parei aqui no parágrafo 1º, né? Então eu esgotei aqui o parágrafo 1º, das divergências,
o que se discute em sede de extorsão mediante sequestro, as pegadinhas que podem aparecer na sua prova. E a gente continua então na próxima aula. Vou tentar salvar essa live. Pessoal, de coração, não é que eu queira vender curso, não é que eu queira vender aulão, é porque eu faço um trabalho sério. Tanto é que eu dou aula de graça, vocês sabem disso. Mas o aulão, Delegado de Polícia Civil de Goiás, é um aulão muito direcionado. Os alunos colocaram aí. O curso mais direcionado ainda. Professor, tem como eu assistir às aulas? Claro que tem. Você tem acesso até a prova. Não é isso? Então, pô, já está no intensivo? Cai em cima do curso e vai pelo curso. Beleza? Você que vai fazer, professor, vai fazer agente de polícia. Estava aqui assistindo a live. Tem aulão também que eu possa fazer? Claro que tem. O aulão adelante, agente escrivão de polícia. Professor, essas aulas? As aulas já estão disponíveis, filho. Você vai assistir até a prova. Já posso ir lá? Já pode ir lá, já vai assistir aulas. Né? Lá no curso, reta final, praticamente fechamos. Só está faltando empresarial. Está gravando agora. Beleza? Então é isso, né? Espero que você tenha marcado aí, né? Feito as anotações. E aí eu vou dar uma revisada, vou ver de repente alguma coisa que eu poderia ter falado que eu não falei. Então a gente andou bem aqui hoje, né? Fazendo esses comentários, né? Jogando duro. Claro, uma aula mais assim, mais para delegado, mas veja, você também que estuda pra gente de polícia, e o aluno que estuda pra gente de polícia comigo, ele sabe que na parte especial não tem diferença. Tanto é que quando eu faço aulão aqui em Brasília, parte especial eu junto as duas turmas. Agente e delegado. Parte geral aí eu tenho que fazer uma divisão, porque realmente a minha parte geral é muito pesada, né? A gente trabalha bem jurídicos, trabalha evolução da culpabilidade, teoria psicológica normativa, teoria normativa pura, né, da culpabilidade. E aí a gente fala da fase neocantista ou neoclássica, né? Fala da teoria da normalidade das circunstâncias de Frank, que fundamenta a exigibilidade, né? Ela é introduzida na culpabilidade na fase neoclássica neocantiana. E a gente fala nessa concepção, né? A gente sai daquela visão de observar e de escrever e entra na concepção clássica neocantiana, que é compreender e valorar. Essa concepção axiológica, normativa, ela nasce quando eu começo a verificar que o crime ele acontece, mas eu tenho fatores externos ao crime, entendeu? Então eu não posso só ter uma visão mecanicista como uma concepção causalista naturalista, que é um causalismo inicial, uma concepção pura do delito. O delito ele está numa órbita, né, de acontecimentos. Então eu tenho que compreender e valorar. E é aí que você começa a explicar, por exemplo, a conduta omissiva. Você só consegue explicar a conduta omissiva com uma concepção neoclássica ou neocantiana. Por quê? Porque quando você trata de conceito de conduta na fase clássica, conduta é aquela ação, né? Poderia dizer isso? Conceito de ação, isso que eu queria dizer. Ação é uma conduta que provoca uma modificação no mundo exterior. Esse é o primeiro conceito de ação. Então, como eu vou explicar uma conduta omissiva? A conduta omissiva não provoca uma modificação no mundo exterior. Essa era a grande discussão. Deu para entender? Então eles tiveram que reformular esse conceito de ação. Ação deixou de ser uma conduta humana, né, consciente, que provoca uma modificação no mundo exterior, para configurar na fase neocantiana como um comportamento humano. Um comportamento humano que provoca uma modificação no mundo exterior. Esse comportamento aí sim, com esse conceito eu posso entender a ação, a conduta omissiva. Posso por quê? Porque fala comportamento. O comportamento ele pode ser ativo como omissivo. Consegue explicar isso numa prova oral para um examinador? Quando é que eu comecei? Quando é, né, que é possível explicar a conduta omissiva? Você consegue explicar isso? Vai ser possível na fase neoclássica ou neocantiana, porque eu vou trabalhar com valoração. Porque lá no causalismo naturalista, no início do causalismo, eu não tenho como justificar a conduta omissiva. Porque o conceito de ação está ligado ao movimento corpóreo, né, que provoca modificação no mundo exterior. E numa conduta omissiva não tem qualquer tipo de movimento. Então essa era a dificuldade. Tá dando para entender? E o grande problema do causalismo, seja o causalismo naturalista ou valorativo, que é na fase neoclássica, eles também não conseguiam explicar o crime tentado. Por que não, professor? Porque dolo e culpa estavam alojados na culpabilidade. Muito embora no causalismo naturalista,
dolo e culpa eram espécies de culpabilidade. Teoria psicológica. No causalismo valorativo, na fase neoclássica, dolo e culpa são elementos da culpabilidade, mas estão na culpabilidade. Então, como eu posso explicar um tipo tentado? O causalismo eu não consegui explicar. Não, por quê, professor? Porque dolo e culpa não estão no tipo. Dolo e culpa estão alojados na culpabilidade. O dolo só passa a ser um dolo de tipo no finalismo. Então, só consigo explicar o crime tentado numa concepção finalista. Ou seja, o agente praticou uma ação. Qual o conceito de conduta? A conduta é aquela ação, né? A conduta é aquela ação direcionada a uma finalidade. Deu para entender? Essa é uma concepção, né, finalista. É claro que eu também consigo explicar a conduta omissiva, mas, veja, através de um nexo normativo também. Porque do nada não provoca resultado qualquer. Eu só consigo explicar o agente respondendo por um resultado na conduta omissiva se eu tenho um nexo normativo. E esse nexo normativo, é claro, que ele nasce lá na órbita da figura do garante. Temos aí o denominado delito de dever. Essa é a pegada nossa lá na parte geral, tá? É nesse nível que nós trabalhamos, né? Delito de dever. Essa é a fundamentação, né? O agente, ele, como diz o professor Juarez Cirino, ele se omite da ação mandada. É a omissão da ação mandada. Ou seja, há uma ofensa a um dever que ele deveria adotar. E é por isso que ele responde pelo resultado. Nós temos aí um nexo normativo. Agora, essa questão do garante, né? É bom que a gente começa... É muito discutido, né? Vocês sabem disso? Sabiam disso? Porque, veja bem, nós podemos chegar a uma situação de aberração. Qual, professor? Isso se discute muito. Tem pesquisas aprofundadas em relação à figura do garante. Alguns sustentam que essa figura do garante ofende o princípio da legalidade. Por quê? Porque não temos aí uma figura típica. O agente que se omite na função de garante, ele não está matando ninguém, ele não pratica atos de execução. Ele apenas se omite da ação mandada, mas não pratica atos de execução. Ele não pratica o verbo do tipo. Então há ofensa ao princípio da legalidade. Deu para entender? E nós podemos chegar a uma situação meio que aberrante. Por quê? Porque eu tenho o Tício, e ele é o pai da Mévia. Pai da Mévia. Mévia é a menor de 14 anos. E o Tício estava em casa, chegou o namorado da Mévia. O namorado da Mévia tem 15 anos. O Tício saiu, pô. O Tício saiu. Deixou lá o namorado com a Mévia. E o namorado da Mévia, né? Sabe como é? Essa garotada gosta de namorar. Chegou naquela situação. Então nós teríamos o Tício aí respondendo, né? Nós teríamos o Tício respondendo na figura de garante pelo delito de estupro. Olha só, né? Por quê? Porque ele era o garante em relação à filha. Deu para entender? Então tem situações que é meio que aberrante, né? Então tem que... Por isso que nós temos estudos, pesquisas que tentam... criticam, né, essa figura do garante. Não há um ataque dogmático em relação à ofensa ao princípio da legalidade, em relação a essas consequências que podemos ter, querendo ou não, consequências absurdas, um pai respondendo por estupro, porque, veja, deixou a filha junto com o namorado, enfim. Então tem umas situações complicadas. Nós temos um julgado do STJ, mas aí, o professor mas aí a tia, né, a tia, ela sabia que o marido dela, que era tio da menor, estava tendo relação com a menor. E essa menor estava indo para casa dela, e ela sabia e nada fez. E o STJ colocou essa tia na figura do estupro em concurso de pessoas com o marido, como partícipe. E ela entrou na figura na figura de participação. E é assim, pessoal, em todo ordenamento jurídico que visualiza a figura do garante. Eu falo isso porque eu faço mestrado em Direito Penal na Espanha e eu analisei uma sentença lá que colocava... a discussão era mais profunda.
colocava a mãe como autora, como coautora, colocava ela como coautora do estupro, porque o pai, né, ele começou a abusar da filha, e a mãe realmente ela não tinha muito o que fazer, mas colocaram ela como autora do estupro, mas lançando a mão da domínio do fato, sabe, uma aberração, né? Porque ela na situação, ela naquela condição eles nem fundamentaram no garante, jogaram lá na domínio do fato, não tem nada a ver, na aplicação inclusive deturpada. É por isso que minha tese de mestrado é a aplicação da teoria do domínio do fato na Espanha e no Brasil. Há uma aplicação totalmente deturpada. Pessoal, vou nessa, porque senão não vou conseguir salvar a live, aí a gente acaba se empolgando aqui, né? Desculpa aí por ter dado essa empolgação agora no final da live, mas eu comecei a lembrar aqui de alguns institutos, né? A gente acabou aqui saindo um pouco do tema aqui, mas é isso aí. Beleza? Essa é a nossa pegada do aulão lá. Professor, mas tem cupom de desconto? Adelante 25%, tá aí, ó, caixa alta. Vou tentar salvar aqui. Beleza? Um abraço, a gente se fala aí. Tchau, tchau. Salvar.